E a gente vê tantas famílias com problemas, onde o marido não tem tempo para a esposa, onde o objetivo dele, às vezes, é só estar ganhando, ou a mulher mesmo, né? Hoje a mulher no mercado de trabalho, só ganhando dinheiro, e não cuida da sua família, da sua casa, e essa família tem adoecido. Isso tem sido uma consequência da avareza. Às vezes a gente escuta pessoas falando assim, ó, eu preferiria que meu esposo tivesse um alto cargo, a gente tivesse uma condição financeira menor, mas eu tivesse tempo com ele. Né? Aqueles que não param um momento para viajar, para descansar com a sua família, para curtir a sua família. Não, eu tenho que trabalhar. Então, acho que a gente podia falar as consequências da avareza, porque tem destruído muitos lares, muitas casas. O Silvio mencionou uma das consequências, a questão da injustiça, né? Por isso que vai para a justiça, por causa dessa injustiça de achar que tem um direito mais que o outro, ou então não devo dar, né? Porque eu acho que aquilo tudo é meu. A questão também da solidão, por incrível que pareça. Por isso que a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. Sim. O cara vai adquirindo riqueza, chega um momento que ele não tem para quem distribuir. Um avarento e ele vai fazer de uma maneira, teoricamente, não digo ilícita, mas assim, de uma maneira que não agrega, desagregadora. Então, o adquirir dele é desagregador. Com certeza. Não é o adquirir agregador, né? Não é? Então, assim, tem pessoas que chegam, quando você adquire coisas e não tem para quem distribuir, você entra numa solidão. Tem pessoas que distribuem até para o cachorro, né? Desde o cachorro, o gato, né? É porque o avarento, ele não consegue desfrutar da graça que há naquilo que ele possui. Então, é por isso que as posses tornam-se ensimesmadas, né? Ele só está voltado por possuir. E ele não desfruta do que ele tem. Ele não desfruta do hoje. Exatamente. Isso afeta completamente a família, porque ele não quer viajar, né? Ele pode, às vezes, até juntar um dinheiro para uma viagem, mas na hora que ele juntou aquele dinheiro, ele pensa, não, eu vou gastar tudo isso. Deu tanto trabalho. Olha quanto que eu tive que trabalhar para chegar, né? Vou guardar isso aqui. E é interessante que, na sociedade atual, o avarento, nós somos muito tolerantes com o avarento, porque a avareza, às vezes, ela tem uma roupagem, uma conotação de ser providente, né? Afinal de contas, eu tenho que me precaver para o momento, para o dia mal, né? Para quando vier uma situação difícil e tal. É claro que isso é bom a gente ser providente, mas a gente tem que saber o limite, né? Para a gente não exceder e ficar tão agarrado a isso. Agora, o que a Carol falava é muito importante, porque isso afeta as relações familiares, isso afeta a criação dos filhos, né? Isso tem até suas relações profissionais. A amplitude é bem maior. Né? O avarento, ele não consegue fazer, chega um ponto que ele não consegue fazer bons negócios. Com certeza. Por quê? Porque ele não consegue estabelecer relação de ganha-ganha. E qualquer empreendedor sabe que para você levar um empreendimento adiante, os negócios que você faz tem que ser bom para ambas as partes. Claro. Isso é o princípio do negócio. Ele quer só para ele. Ele só quer lucrar, né? E aí ele leva a própria atividade dele à falência por causa disso. Tem até uma questão interessante, porque a gente fala do avarento, ele sempre quer mais. Então ele não usufrui o que ele consegue. A sensação que a gente tem é que a maioria das pessoas vivem se questionando e sempre pontuando sua felicidade. Quando acontecer isso, eu vou ser feliz. Quando eu conquistar meu apartamento, comprar meu carro, aí sempre vive naquele se. Se acontecer isso, quando acontecer aquilo, ou seja, o avarento também ele vive descontente com a própria vida, né? Exatamente. Esse vazio e procurar... Agora, o conceito de felicidade também, é esse o detalhe. Qual é o conceito de felicidade hoje? Então, o conceito de felicidade está firmado no ter? Porque tem pessoas que têm e estão se suicidando. Acho que a palavra felicidade e sucesso perderam completamente. Então, a pessoa consegue ser feliz quando ela encontra Jesus e cumpre o seu propósito. Essa é a felicidade do ser humano. E Jesus, nessa circunstância, ele nos garante o ter. Ele nos dá o mínimo, o básico ele nos promete na palavra dele. Né? O básico. Ele nos adverte isso, para a gente não andar ansioso por coisa alguma, né? Isso. Até nos convida a olhar para as aves do céu, para o lírio do campo, exatamente para a gente entender que o básico ele sempre nos dá. Agora a gente se perde naquilo que é secundário, né? A gente começa a fazer dessas coisas o principal e aquilo que é essencial, a gente deixa de lado. Isso, assim, fica impossível buscar o reino de Deus. E uma pergunta e uma pimenta. A avareza entrou hoje muito dentro da igreja? Com certeza. Certamente, porque aonde tem... Como que a gente pode combater, né? Bom, a questão de combater, João 3,16 fala, né, que Deus quebrou esse princípio doando o melhor que ele tinha, que era o seu filho, né? Então, a questão da generosidade,
do contentamento também, Paulo diz, eu estou contente. A questão é que as pessoas têm, mas Agora, não estão contentes com o que têm. Então, Jesus. só finalizar. Eu estou contente com isso, né? E isso não impede de eu adquirir o outro. O detalhe é quando eu olho aquilo que eu quero adquirir e começo a amaldiçoar o que eu já tenho. Sim. Claro. Esse é o detalhe. Então, estar Já contente desprezando, visando. Justamente. Então, você está comendo arroz com ovo hoje, esteja contente. Mas tem pessoa comer um churrasquinho amanhã. Mas esteja contente hoje com esse arroz Usufruindo, né? com ovo. Exatamente. Aí você começa a amaldiçoar aqui. Meu irmão, você está amaldiçoando o arroz com ovo, mas você amaldiçoou o churrasquinho. Eu e iria assim até além, sucessivamente. ô, É uma Léo, porque insatisfação. se a gente for olhar para um dos maiores escândalos das igrejas hoje, não estou dizendo de instituições A ou B ou C, estou dizendo daquilo que é uma má Sei. fama que corre, na própria coletagem dos dízimos e das ofertas, a palavra não é mais te cativar pela generosidade, ou seja, seja generoso como teu pai é generoso. Olha, vamos ver ao redor da nossa igreja o que o nosso bairro precisa, então nós temos uma meta aqui de X para atingir essas doações. Não, hoje eles cativam você pela avareza. Avareza, justamente. Você precisa dar porque você vai receber o triplo. Eles Você precisa ensinam a dizimar pessoa a do que ser você quer ter de salário. Então tá errado. Aí eu- A teologia da prosperidade, ela deu muito certo, né, entre aspas, porque ela encontrou um bando de pessoas gananciosas, né? Eu tenho mais uma Uau. pimenta. Eu tenho mais uma pimenta. Eu também tenho uma pimenta. Ó, Então traz água aí. Mas irmão. aqui- Vou trazer água aqui. a sua é biquinho ou balagueta? A Não, minha não é é muito balagueta. pimenta, não. Eu A minha até é. queria perguntar pra você também. Aí você já Eu também responde. quero perguntar pra você. Não, é o seguinte, porque vocês trabalham com jovens adultos e muitos jovens adultos estão tendo filho agora ou já estão criando as suas crianças, né? Como ensinar os pais, né, direcionar os pais a não passarem esse princípio errado, vamos dizer assim, aos filhos, né? A avareza. Como criar os filhos ensinando a doar, né? É interessante que é o exemplo. Eu estava conversando com um rapaz uma vez, ele era desviado. Mas uma coisa que ele nunca deixou é de dar o dízimo e ofertar, porque o pai dele, desde pequeno, pegava a notinha e disse, filho, vai lá. Pastor, Ensinava. ensinava. Aí ele Verdade. falou assim, o pastor, estou desviado. Mas uma coisa que não sai dentro de mim é que toda vez que eu recebo o salário, eu tenho que dar o dízimo e a oferta. Então, o exemplo é a melhor maneira de... Não é só falar. Não. Então, o exemplo, eu até achei interessante ele falando, desviadaço, mas o dízimo e a oferta, porque o pai dele sempre coisas ensinou. que- Ele sempre viu o pai fazendo aquilo. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 4 meses. Né? Eu vejo que a gente deve, além do exemplo, né, que ele sempre nos copia, e nessa fase ele está fazendo tudo que a gente faz, É um a gente... imitador, né? Exatamente. A gente tem que incentivá-lo a compartilhar as coisas, desde os brinquedinhos, né, com os coleguinhas, desde cedo, ensinar a compartilhar. Eu acho que isso também é o caminho. Eu queria perguntar o seguinte. A gente falou sobre as pessoas ser generosas e tal. Então, a pessoa, às vezes, ela dá. Mas ela dá daquilo que sobra. Ela não dá daquilo que Tem é o importância dela. pra ela. E aí, às vezes, vem uma falsa generosidade e, às vezes, ela é avarenta. Se isso pode acontecer. Porque a generosidade é o contraponto da avareza. Mas, às vezes, a pessoa está doando aquilo que É resto. é resto. Vamos falar disso, então, só pra gente fechar. Por isso que eu falei assim, porque às vezes a pessoa tá assistindo o programa e fala assim, não, mas eu dou, eu ajudo. Mas ela dá daquilo que sobra. Eu sei lá, minha opinião, eu não chamaria de avarento aquele que só dá o que sobra. Mas eu chamaria ele de uma pessoa que não sabe a fundo o que significa a generosidade. Porque ele até doa. O avarento não doa de jeito algum. Ele não consegue doar de jeito algum. Ele é uma pessoa que simplesmente ele não consegue saber a fundo, minha opinião, né? Que ele não consegue saber a fundo o que é a generosidade em alto escalão. Por quê? Porque se ele aprende a dar daquilo que custa algo para ele também, simplesmente ele está entregando vida, né? Ele está entregando parte até mesmo da sua vida para outras pessoas. O avarento, eu vejo ele como alguém difícil realmente de abrir a mão para qualquer que Nem seja o a que sobra, circunstância. né? Nem o que Nem do que Porque sobra. o mesquinho também... Aí acho que o na mesquinharia entraria um pouco mais. Ele vai dar roupa rasgada, né? É. A roupa que já rasgou, que Que não queimou, serve que já está mais. podre. Então, eu acho que ele Mas o mesquinho, ele é avaro. Sim. Não tô Judas dizendo, era mesquinho. Sim, eu não estou dizendo que ele não deixa de ser. A questão é o valor que ele atribui ao ser humano. Então, ele não vê o ser humano como Se próximo. coloca acima, né? Sempre acima. Então, assim, vou te dar esse resto aqui, mas ele não se enxerga, ele é melhor. Então, quando ele dá essa coisa de resto, então ele vê o ser humano como coisa. Sim. Esse é o detalhe. E uma coisa importante, né? O avarento,
ele não consegue desfrutar da graça de Deus. Não consegue. Né? Porque Nem passa as pela relações que passam na mente dele, no coração, são todas utilitárias. Né? Então, Totalmente ele não consegue compreender como que um Deus bom deu o seu filho sem mancha, nada, sem mácula alguma, para pedir morrer nada por em ele. troca, né? Sem ganhar nada com isso, Exatamente. Então, Então, na relação, na mente dele, isso não entra. Por mais que às vezes ele verbalize isso e conviva no meio das pessoas que tenham essa mesma fé. Né? essa relação utilitária é interessante, que você só se aproxima do outro para ver o que você pode obter. Nossa, isso é um negócio terrível. É horrível terrível. isso. Né? E tem muito assim, tem gente que só Isso é avareza pelo outro. sentimental. Totalmente, né? Ou então o negócio, eu vou lá porque ele pode orar por mim. É interessante que a pessoa vai atrás do outro que pode orar, né? Vai atrás do que é um negócio, destaque, né? né?